Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre a dinastia de Cristo. Jesus Cristo não veio ao mundo de um modo casual, sem planejamento. A Bíblia nos fala em Gálatas 4:4 que ele nos foi enviado na plenitude dos tempos, ou seja, quando as coisas estavam preparadas para a sua chegada. E lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 10, nos diz a mesma coisa. Então, foi algo planejado. Houve um planejamento de Deus. A sua chegada foi algo planejado desde a origem do mundo. Até porque Deus é onisciente. Então ele já sabia o que ia acontecer. Dessa forma, ele preparou o mundo para a chegada de seu filho. A palavra dinastia vem do grego, de outra palavra grega chamada dunasteia, que significa sucessão de herdeiros de uma mesma família, que tem por objetivo a manutenção de um determinado status. Ou seja, a manutenção do poder, a manutenção da influência, a manutenção do dinheiro, da riqueza. Essa é a definição de dinastia. Mas qual é a importância do estudo da dinastia para os judeus? Os judeus, eles mantinham um registro muito preciso de suas origens. Desde o início, Gênesis, inclusive, tem a mesma origem da palavra genealogia, que significa início, princípio, Mas qual é, particularmente, a importância do estudo da genealogia de Jesus? Duas razões. Primeiro, por causa do Messias, para provar que o Messias prometido, Jesus, ele tinha de fato a origem que o Messias devia ter. Ou seja, o Messias não poderia ser o Messias se ele fosse de uma outra tribo, senão a tribo de Judá. Então, o estudo da genealogia do Messias indica que ele deveria ter essa origem. E depois, para provar que Jesus Cristo era 100% humano. Ele não era um espírito, ele era uma pessoa que tinha origens. Pais, avós, bisavós e assim por diante. São muitas genealogias. A Bíblia nos descreve duas genealogias de Jesus. A primeira é no livro de Mateus, Mateus era um tipo de fiscal da Receita Federal, se a gente pode dizer assim. Era meticuloso, cuidadoso, ele escrevia com precisão e escrevia para os seus patriotas, seus patrícios, os judeus. Sua principal intenção era demonstrar que Jesus é o tão esperado Messias de Judá, ou seja, o Mexias, Ele retrocede até Abraão, ele vai até Abraão, que foi o primeiro judeu. A segunda genealogia que a Bíblia nos apresenta é a genealogia de Lucas. Lucas era muitas coisas, Ele era jornalista, ele era biógrafo, mochileiro, médico. O seu evangelho é destinado principalmente ao mundo helenista, aos helênicos, ou seja, ao mundo grego, Ele escreve em grego para gregos, ele escreve para os gentios, se a gente pode dizer assim, pessoas de fala e cultura grega, que amavam histórias de heróis e grandes feitos. Sua genealogia retrocede até o primeiro homem, ele vai até o primeiro homem, até Adão, o primeiro humano. Ou seja, o primeiro evangelho nos dá a origem de Jesus a partir do primeiro judeu, e Lucas a partir do primeiro humano. Marcos não fala nada de genealogia. Marcos parece que é apressado, ele tem pressa para chegar na Semana Santa, na qual o próprio Marcos participou. Ele escreve para os romanos, é um evangelho praticamente militar, seco, enxuto e direto. E por curiosidade, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Na verdade, não foi Mateus. Mateus veio depois. Mateus e Lucas têm como fonte Marcos e um outro evangelho que se perdeu, chamado Evangelho que vem de quale, que é fonte em alemão. Uma hora a gente vai falar sobre o evangelho que aqui vai ser bem legal. E finalmente João, o quarto evangelho, não fala também nada sobre genealogia. João foi o último evangelho a ser escrito e por pouco ele não fica fora das escrituras sagradas. Ele é agnóstico demais. Jesus, ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, era um negócio muito misterioso. Os pais da igreja, os pais da igreja cristã achavam João exagerado demais, agnóstico demais. João apresenta Cristo para toda a humanidade, não para apenas um povo ou etnia, mas para toda a raça humana.
Mas que genealogia é essa? Se você estudar Mateus capítulo 1, você vai encontrar ali umas coisas esquisitas. Primeiro, vai encontrar 5 mulheres de conduta duvidosa. Lá nós temos Tamar, no versículo 3, que coabitou com seu sogro, né? Isso a história está em Gênesis capítulo 38. Depois nós temos Raabe, no capítulo 5, que era uma prostituta de Jericó. Depois nós temos Ruth, ainda no versículo 5, que ela era moabita e seduzia um parente de Noemi, sob a orientação de Noemi. Essa história está escrita no livro de Ruth, capítulo 3. E finalmente nós temos no capítulo 1, no versículo 16, Maria. Bem, Maria é um capítulo à parte. Nós temos aqui no nosso canal um vídeo apenas sobre Maria. Maria, a mulher mais fascinante de todos os tempos. Maria, para nós hoje, a história de Maria, conceber, dar à luz virgem, é uma coisa, não é tão escandalosa ou surpreendente, mas nós estamos falando do ano, sei lá, 3 ou 7 antes de Cristo, que é a época mais ou menos do nascimento de Jesus. E nessa época seria um escândalo muito grande, né? E sim, a história dela é potencialmente escandalosa. E a gente está falando de uma época em que as mulheres eram apedrejadas, se fossem pegas em adultério. Homens também deveriam, mas nem sempre eram. Mas as mulheres com certeza eram. Então era uma coisa muito complicada e muito difícil. Se você estudar a genealogia de Maria, nós vamos até fazer um vídeo depois somente sobre isso, você verá que por onde os ancestrais de Maria trafegaram, por onde eles andaram, houve grande matança. O Satanás, ele não é sábio, mas ele é inteligente, né? Ele é antigo, ele é velho, digamos assim. Então ele sabe de muita coisa, não porque ele é sábio, mas sabe porque viveu muito, né? Então ele sabia que estava por ali, a semente estava por ali, era uma daquelas pessoas. E nós depois falaremos mais acerca de Maria. Mas não eram apenas as mulheres, óbvio, né? Também há homens em cuja vida havia marcas de mentiras escandalosas. Nós temos Abraão, Isaque e Jacó, os 3 dos principais patriarcas das principais religiões monoteístas, são homens envolvidos com grandes mentiras. Abraão e Isaque colocaram a própria esposa em risco, em perigo, para salvarem a própria vida. Jacó, o nome dele é enganador. Mentiu sobre a sua primogenitura, mentiu para o seu pai, mentiu muito. Claro que depois a vida dele foi modificada pelo sofrimento e pelo próprio poder de Deus. Mas há muita mentira na vida deles. Há homens com grande marca de violência na vida deles, né? Você vê, tem Davi, caramba, Davi tentou construir o templo e Deus falou, não, Davi, você é um homem que tem as mãos sujas de sangue. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8. Ele tentou construir, ele foi muito além, a violência que ele praticou foi muito além da permitida por Deus. Ele sofisticou a arte da crueldade, Davi. Roboão governou com crueldade extrema o seu povo. Acais queimou seu próprio filho. Manasés violentou o seu povo, levou seu povo à idolatria. Eram reis cruéis, cheios de violência. Mas não apenas isso, nós temos pessoas que envolveram o próprio povo de Israel em grande idolatria. Salomão, se a gente for falar de Salomão, através dos casamentos dele, as esposas vinham para a cidade de Jerusalém, para Israel, enchiam, cada uma vinha com uma esquisitice, um Deus estranho. Esse é o grande problema de nós nos envolvermos com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e não professam a mesma crença. É porque vem com um padrão diferente, né? E só o Senhor é Deus. Um respeito a todas as religiões, mas só o Senhor é Deus. Roboão criou ídolos e encheu os bosques de altos. Altos eram estátuas mesmo, que ficavam nas matas, ficavam nas selvas lá. Acás foi astrólogo, idólatra, feiticeiro, levantou altares pagãos. Todas essas pessoas eram pessoas envolvidas com muita crueldade, eram pessoas muito estranhas. Essas pessoas que falam aí de maldição hereditária, às vezes estão muito erradas.
Jesus Cristo vinha dessa linhagem de homens e mulheres que tinham problemas e mentiam e muita coisa. E ele nunca excomungou nada, ele nunca pediu perdão pelos pecados dos ancestrais. Jesus Cristo era humano, tinha problemas da sua linhagem como eu e você temos das nossas. O versículo 16 do primeiro capítulo de Mateus é potencialmente escandaloso. Ele diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele vem falando o tempo todo de gerou, e de repente ele fala e foi gerada. E foi gerado. Ele muda a conjugação do verbo. Mateus está preparando a sua audiência, está preparando os seus ouvintes não, seus leitores, para uma história bem picante. Né? Por que a Bíblia muda o foco de José para Maria? José era descendente de Davi. Por que Jesus Cristo tinha direito ao trono por parte de José, mas também tinha direito ao trono por parte de Maria? E por que não por José? A gente tem um segredinho aqui, né? O problema com José é que ele vem de uma linhagem que era maldita por Deus. Jeremias capítulo 22, versículo 30 nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. O problema, José era de uma linhagem maldita por Deus. Ele era de uma linhagem de um dos descendentes de Davi, que vinha de Salomão. Vinha Salomão, lá a Bíblia nos dá a sequência toda, né? E vem Salomão, Roboão, Abias, Asaf, Josafá, blá, 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 e vem aí lá no cativeiro, antes do cativeiro da Babilônia, a gente tem Jeconias. E esse tal desse Jeconias aí fez muita atrocidade, além do que Deus suporta. E Deus falou: ninguém mais, nenhum descendente teu, Jeconias, vai sentar no trono. E aí tem um segredinho. É por isso que muda o foco para Maria. Porque Maria era descendente de Davi por um outro filho de Davi, e não de Salomão. Ele era descendente de Judá, descendente de Davi, por Natã. Natã era um dos filhos de Davi. Esse Natã teve Mená, Maleá, Eliaquim, Jonã, José, blá, blá, blá. E nessa linhagem tem um monte de nomes dos tipos Matata, Matatias, Matate, Mateus, Levi. Esses nomes são todos eles derivações do mesmo nome, que é Mateus, que é Levi. É a mesma coisa que Paulo, Paolo, Pablo, são todos o mesmo nome, apenas se fala de maneira diferente. E o que esses nomes têm de importante? Esses nomes são nomes, digamos, quase que exclusivos de homens da tribo de Levi e não da tribo de Judá. Então a gente entende, pelo estudo da genealogia, e daí a importância do estudo da genealogia de Maria, que Maria era descendente de homens da tribo de Levi e mulheres da tribo de Judá. E vice-versa. Ela era descendente tanto da tribo de Judá, que são reis, quanto da tribo de Levi, que são sacerdotes. Jesus Cristo poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote da ordem de Levi, se bem quisesse. Mas a Bíblia nos fala em Hebreus que ele tinha um sacerdócio diferente, um sacerdócio ancestral, um sacerdócio mais antigo do que Levi, que era o sacerdócio de Melquisedeque, e essa é uma outra história. Muito tempo antes de Levi nascer, Melquisedeque já era rei e sacerdote de uma linhagem muito antiga e de um povo que já conhecia e já adorava o mais elevado, o Altíssimo, ou aquele que preside no mais elevado dos céus. O ramo oculto, lá pelo ano de 63 a.C., Roma conquistou Israel. E depois dessa conquista, ela passou 50 anos perseguindo e destruindo e matando todos os descendentes da tribo de Judá. Porque chegando lá em Israel, Roma tomou conhecimento que tinha uma historinha de que um rei da tribo de Judá ia reinar para sempre. E a última coisa que Roma queria era isso. Então ela passou sucessivamente perseguindo as pessoas que eram da tribo de Judá e matando. Essas pessoas foram escondidas e se esconderam. Foram escondidas pelos seus patrícios em uma cidade chamada Nazaré.
Nazaré vem de uma palavra hebraica chamada netzer, que significa ramo, que significa raiz. Então, os descendentes da tribo de Judá, ou seja, os descendentes da tribo de Judá, a raiz de Davi, né? Os filhos de Jessé, a raiz de Davi, se esconderam na cidade chamada Nazaré, que significa ramo, raiz. Eles foram escondidos naquela cidade muito simples, muito pequena, pelos seus patrícios, e ali brotou e foram protegidos da matança promovida por Roma. Vamos voltar a falar da dinastia de Jesus. Logo depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus, voltou para o Pai, com quem ficou a igreja, né? Quem o sucedeu na dinastia, na sua dinastia? Vamos falar do período pós-encarnação de Cristo. Há muitos candidatos. Vamos falar primeiro de Pedro. Pedro era uma das 3 colunas da igreja. As outras 2 eram João e Tiago. Mas Pedro não era e nunca foi papa. Pedro nunca foi papa. Isso aí vem de uma interpretação equivocada acerca de uma declaração de Pedro, né? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, nos diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, o que está acontecendo aqui? As pessoas confundem, dizem que Jesus Cristo está dizendo que Pedro é a pedra. Tu és pedra, e sobre esta pedra, não é isso que Jesus está falando. Jesus Cristo está falando assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, a pedra que ele está se referindo, é uma declaração anterior de Pedro, que ele disse assim, Jesus Cristo pergunta para os seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos respondem: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és Jeremias, e outros dizem que és um monte de gente. Aí Jesus fala assim: e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí houve um silêncio. Aí Pedro, audaz, né, muito corajoso, digamos assim, levanta e fala assim: tu és o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, ou seja, sobre a declaração de Pedro, edificarei a minha igreja. E Pedro mesmo disse que ele era a pedra. E a Bíblia nos fala que Jesus é a pedra angular. A pedra nunca foi Pedro. Pedro foi um grande homem, um dos discípulos mais importantes, mas não era talhado para ser o líder da igreja em seu princípio, em seu início. João também era uma das 3 colunas da igreja, mas também não tinha em si as ferramentas necessárias para liderar a igreja nascente. João era um discípulo amoroso, talvez até amoroso demais, paciente demais, passivo demais. A igreja precisava de um líder mais audaz. Também não pode ter sido João. Tiago sim. Tiago, ele foi evidentemente o líder da seita dos nazarenos. Né? A seita dos nazarenos era como eram chamados os judeus que seguiam a Cristo. Né? No início, o cristianismo estava dentro do judaísmo, então não eram cristãos, eles eram judeus que seguiam a Cristo, então eles eram da seita dos nazarenos, ou seja, Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Lá em Jerusalém formou-se uma igreja e Tiago era o líder dessa igreja. O Evangelho de Tomé nos diz o seguinte, lá no dito 20, Jesus lhes respondeu: não importa, isso voltando um pouco, os discípulos perguntam a quem deveriam seguir logo depois que Jesus voltasse para o Pai. E aí Jesus responde: não importa onde sejais, devereis ir a Tiago, o justo, por quem céus e terra deverão se curvar. Jesus Cristo está atribuindo a seu irmão, ou a seu irmão, filho de sua mãe também, Jesus Cristo era o irmão mais velho de Tiago, uma grande responsabilidade. E sim, Tiago tornou-se o líder da igreja seita dos nazarenos, especificamente aquela igreja que estava lá em Jerusalém. Essa igreja, infelizmente, acabou no ano 70, quando o general Tito, o general da 10ª Legião Romana, ele depois veio a ser imperador, ele entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém e
E Flávio Joséfo, que é um historiador, fala que as pessoas que não morreram na espada morreram afogadas no banho de sangue do que estava correndo nas ruas. Uma coisa muito triste. E ali morreu a seita dos nazarenos. E a igreja de Jerusalém morreu ali naquele momento. Acontece que, pouco tempo antes, essa mesma igreja de Jerusalém, ela permitiu que Paulo e Barnabé pregassem aos gentios, e fossem ao mundo gentílico, e que não seria mais necessário que os gentios se convertessem ao judaísmo e fizessem a circuncisão, mas que apenas se guardassem de prostituição, se guardassem de comer carne e carne com sangue e de comida apresentada a ídolos, das relações sexuais ilícitas. Era isso que eles tinham que fazer. E isso salvou a igreja, porque quando a igreja de Jerusalém acabou, Paulo e Barnabé já estavam implantando a igreja em quase todo o mundo conhecido como mundo gentílico, né? Aquele mundo que estava fora dos portões de Jerusalém. E Paulo era o principal líder dessa igreja. Paulo, de fato, foi o primeiro bispo da igreja. O que significa bispo? Bispo é pastor de pastores. Bispo não é um cargo espiritual, é um cargo, digamos assim, administrativo. Ele lidera pastores. Paulo colocou Tito em Creta. Paulo colocou Timóteo em outro lugar. Ele movia as pessoas, implantava a igreja, treinava líderes. Esse era o papel de Paulo. Observe uma coisa acerca de Paulo. Os 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Paulo escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, que não é Mateus, é 1 Tessalonicenses. O primeiro evangelho a ser escrito foi escrito por um discípulo de Paulo, que era João Marcos, que também era discípulo de Pedro. O evangelho mais detalhado foi escrito por outro discípulo de Paulo, Lucas. Jesus se revelou pessoalmente a Paulo em Atos capítulo 22, versículo 8. Jesus o chamou pessoalmente de apóstolo, para ser apóstolo. Está em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Foi Paulo que decodificou o evangelho de Cristo, chamado por ele muitas vezes de meu evangelho, por exemplo, lá em Romanos capítulo 2, versículo 18. Evidentemente, Paulo foi o sucessor de Tiago, sucessor de Jesus. Hoje, a dinastia de Cristo perdura em todos nós que somos cristãos. A Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os verdadeiros herdeiros da dinastia de Cristo. Cada um de nós que segue e professa o seu nome, cada um de nós espalhados em muitas religiões, que andam, professam, adoram, reconhecem, seguem, se submetem ao senhorio de Cristo como Senhor. Nós somos aqueles que devem levar a cruz de Cristo ao mundo que tanto necessita dele. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.